Boa tarde, amigos. Hoje a leitura é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Instruções dos Espíritos, o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa, o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente porque o repouso no campo nenhuma acessão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Nada mais oportuno nesta época. Mas o sofrimento não está na lei de Deus. Não tem escrito isso em canto nenhum. Deus não quer que nós soframos. O sofrimento é inerente ao ser humano por conta da sua própria imperfeição moral, suas escolhas ainda inadequadas. Então, o sofrimento tem que acontecer como consequência de nossas escolhas. Deus nos deu livre-arbítrio e inteligência, mas ainda somos muito inferiores e fazemos más escolhas. Então, nós temos aí as causas dos nossos sofrimentos em nós mesmos. Nós somos os responsáveis por nós. Então, a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação explicam o porquê do homem ainda sofrer tanto. Contudo, nós estamos aqui no Espiritismo para lembrarmos que Deus não nos desampara e mandou essa doutrina maravilhosa para nós termos um ponto de vista muito especial por toda essa situação complicada em nossas vidas. Do ponto de vista espiritual, nós entendemos que todo sofrimento é necessário para uma reeducação do nosso próprio espírito, para que nos leve ao progresso moral, que é uma outra lei divina. Então, o sofrimento
ele tem que ser visto como uma situação passageira, necessária para o nosso aprimoramento moral. E aí vem como lidar com essa situação de sofrimento. Há duas formas de se lidar com ela. Uma é a forma espiritualizada, que o Evangelho de Jesus veio nos ensinar, que é através da resignação, da compreensão, da tolerância, do perdão, da caridade, da bondade e, principalmente, da fé. A fé que é a mãe da esperança e da caridade. Sabendo, então, que é um momento apenas passageiro, necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, moral, e que amanhã, se usarmos o Evangelho como o nosso guia, vamos ter uma vida muito melhor. E outra forma de ver esse sofrimento é a forma que não considera Deus, que não consegue ter o Evangelho como o guia e o suporte necessário para enfrentar o sofrimento, o que vai gerar vontade de se vingar, né? A raiva, o medo, o ódio, as amarguras, as dores da alma, enfim, e que isso acaba gerando doença no nosso corpo, primeiro espiritual e depois físico, e como consequência, essa doença pode ser levada até em outras encarnações. Então, nós sabemos que quanto mais nos aproximarmos das leis de Deus, mais entendemos que essas lições de vida que temos que passar acontecem como consequência de nossas próprias más escolhas, mas que tudo isso passa à medida que eu aprendo a lição e uso o Evangelho de Jesus e a fé como guias para a solução dos nossos problemas. Então é isso, vamos continuar firmes, fortes, perseverantes no Evangelho de Jesus. E aí o sofrimento, ele vai passar de uma forma que não vamos nos comprometer para uma próxima existência. Muito pelo contrário, vamos estar cada vez mais livres desses ensinamentos que ainda temos que ter. Muito bem, boa tarde a todos.